Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Nós somos nem capazes de confessar nosso pecado direitinho. Então, o que nós temos que confessar para Deus não é o nosso pecado, é a nossa realidade. Você tem que se colocar inteiro dentro de Deus. Está entendendo? Você não é constituído só de pecados. Está entendendo? E se você está colocando só os pecados, você está tentando controlar o processo. Você tem que deixar Deus controlar o processo. E lembrar o seguinte: onde você existe? Você existe dentro de Deus. Tudo que existe está dentro de Deus. Nele vivemos, nos movemos e somos, né? Então, veja, o que você pensa de você, tá certo? Demarca a distância que a tua consciência tem de Deus. E quando você se aproxima dele, ele abre e ilumina a tua consciência de tal modo que você se esquece de você. Entendeu? E não se preocupa mais com isso. Então, eu prefiro a técnica do Padre Pio. Reze e não se preocupe. Agora, isso aqui é só preocupação, é só dor de cabeça. Muito bem, então. Quantas horas de aula foram aí? Já são 10 horas lá, né? Já. Então, por hoje vamos parar por aqui. Terceiro ponto. O terceiro ponto eu ia entrar mais no negócio do método confessional, mas acho que não vai dar tempo. Bom, posso dar um resuminho. É o seguinte: tudo aquilo que nós pensamos, tudo que se passa na nossa mente, no nosso conhecimento, ou é percepção sensível, ou percepção sensível interna ou externa, ou é imaginação, que são imagens, né? Ou são esquemas conceptuais que você baseia nessas imagens. E tudo que nós dizemos são essas duas últimas coisas. Quer dizer, nós só dizemos aquilo que nós mesmos pensamos. Nós não dizemos realidades. O nosso pensamento não tem a capacidade de dizer a realidade. Nós só dizemos o que nós pensamos da realidade. Tá certo? Então, qual é a garantia que você tem da conexão do seu pensamento com a realidade? Existem dois critérios. O primeiro critério é o critério objetivo. Por exemplo, tal como se usa mais ou menos em ciência experimental, quer dizer, a coincidência do que você está falando e o que os outros podem observar. Não é isso? Porém, se tudo o que você pode exprimir por palavras são os seus pensamentos, você não é um pensamento seu. Você não é um pensamento seu. Você existe como realidade também. E o que você está pensando faz parte da sua realidade. Então, o primeiro método que eu digo de conectar pensamento com realidade, ele passa por uma série de convenções e ele abrange uma parte mínima da realidade, que é aquela que pode ser submetida a um controle coletivo, como nas ciências acontece. Então, isso não é a realidade, são pedaços selecionados. Mas acontece que você próprio é uma conexão entre o seu pensamento e a realidade. Por quê? Porque você não é um pensamento, você é uma realidade. Então, o momento onde você se oferece como prova do que você está dizendo, se oferece a si mesmo e aos outros como prova do que está dizendo, é o que
que eu chamo o método confessional. Está compreendendo? Quer dizer, onde o que você está falando, embora seja apenas pensamento seu, está sendo assumido como seu pensamento efetivo naquele mesmo momento, como parte não só do seu pensamento, mas da sua realidade. Ou seja, eu sou realmente o sujeito que está dizendo isto. E eu sei exatamente qual é o lugar que isto ocupa dentro do conjunto dos meus pensamentos, e eu sei o quanto eu sei disso e o quanto eu ignoro disto. Entendeu? Então, é assumir a responsabilidade presencial do que você está dizendo. E aí, você pode também apelar ao testemunho dos outros. Mas só o testemunho do indivíduo que esteja também inteiramente presente, inteiramente aberto ao que você está dizendo. Está entendendo? Mas o testemunho do outro, de fato, não interessa. O que interessa é o seu testemunho. Um outro pode atestar que ele viveu coisa semelhante, tá certo? Mas não é isso que vai comprovar a veracidade do que você está falando. Você está comprovando a realidade porque você está falando de você mesmo. E mais ainda, no momento que você está falando também, vamos dizer, como um membro da espécie humana. E você sabe da sua experiência o que depende exclusivamente, vamos dizer, da sua individualidade, o que aconteceu a você por condições individuais ou familiares, etc, etc, e o que representa uma estrutura humana geral dentro de você. Você pode fazer essa distinção. E, portanto, você pode falar com sinceridade, distinguindo o que é puramente individual no seu discurso e o que é universal. Na medida em que você possa expressar, vamos dizer, a universalidade da sua condição humana, tal como você a vivencia. Então, eu acho que este é o único método que assegura a verdade mesmo. Embora ele dificilmente possa ser submetido a uma prova coletiva. Mas, afinal de contas, se um dia você tem que decidir, você quer a verdade ou você quer uma prova que você possa impor aos outros? Se você que tiver que dizer, bom, eu vou conhecer a verdade, mas eu não vou poder explicá-la para ninguém. Se eu explicar, ninguém vai entender. Ou não vão aceitar. Você ainda assim a quer? Essa escolha um dia você vai ter que fazer. Está entendendo? Então o seu conhecimento da verdade não lhe dará autoridade sobre os outros. Talvez dará mérito para ter autoridade, mas não trará autoridade necessariamente. E, no entanto, do ponto de vista do conteúdo, do significado que você está falando, você está falando com a autoridade divina, porque aí você tem a coincidência entre o ser, o conhecer e o dizer. Então você está dentro do âmbito da verdade. Aí você está sendo aquilo que você está dizendo. Tá entendendo? Então o dizer não é só mais comunicação humana. É prova de uma ação presencial, real, que você está praticando naquele momento, sobre você mesmo e sobre os outros. Tá entendendo? E nesse ponto você pode dizer, é nessa hora que você pode dizer, eu sei o que eu estou dizendo. E todas as dúvidas, todas as perguntas, todas as discussões do mundo não podem abalar minha certeza, porque só eu sei disso que eu estou falando. Ninguém pode impugnar a minha visão das coisas, porque é a visão na qual coincide o meu conhecimento e a minha presença a mim mesmo. Tá entendendo? Então é isso que eu chamo de método confessional. E eu acho, cá entre nós, que é assim que você fala com Deus. Agora, se você vai levar só os seus pecados, bom, então é o seguinte, aqui está você com a sua bela consciência cristã, limpinha, etc, etc, e lá estão os malditos pecados.
não está tudo misturado como realmente é. Né? Então eu acho que é a sua verdadeira alma que você deve mostrar para Deus. Assim como a sua verdadeira alma que você deve mostrar para as pessoas. Eu acho que isso funciona. Eu tenho testado, já tem funcionado para mim. Não fui eu que inventei. Santo Agostinho praticou isso. Pascal praticou isso. Né? Jorge Bernanos praticou isso aí. Isso funciona. Né? Então aí, vamos dizer, você é a garantia da sua palavra. Ainda que ninguém as entenda.